Olá, meus amores, vamos iniciar nossa unidade 2. Então, ela é intitulada Catálogos Manuais e Eletrônicos. Qual é o produto gerado pelas normas do ACR2 para ser aplicado tanto no ambiente analógico, que é o tradicional, quanto no eletrônico, que é o digital? São os nossos catálogos, né, gente? Então, nós temos catálogos que nós chamamos de tradicionais e os nossos catálogos automatizados. Vamos começar pelos tradicionais, tá? Então, o que são catálogos? São aqueles instrumentos que eles têm como objetivo descrever todas as informações de um documento, todas as obras que eu tenho no meu acervo, no sentido de eu ir até esse catálogo para achar o livro que eu quero ler, sem precisar ficar correndo pelas estantes, tá? Então, por isso que ele é um instrumento de busca, tá? E esse instrumento, ele é destinado para uso do meu usuário ou minha usuária e para uso do povo da biblioteca. Então, por isso que a gente tem catálogo externo, que é destinado para minha clientela, e o catálogo interno, que é usado só pelas as pessoas que trabalham dentro da biblioteca. Dentro do catálogo externo, nós temos dois tipos: o catálogo alfabético e o catálogo sistemático. O alfabético, o nome está dizendo, ele sempre vai estar organizado pela ordem alfabética. O sistematizado, ele já é organizado pelo número de classificação. O alfabético, por sua vez, ele se subdivide em dois tipos: o catálogo dicionário, que foi aquele baseado em Cater, quando criou em 1876 o seu catálogo dicionário. E nós temos o catálogo chamado de catálogo dividido, que você, a olho nu, assim, olhando, você já começa a detectar. O dicionário é o geralzão, envolve tudo e todos. O catálogo dividido, ele pode estar reunido todas as fichas só pelo autor, aí a gente chama de catálogo de autoridade ou responsabilidade. Pode ser só pelo título da obra, então catálogo de título. Pode ser pelo assunto da obra, catálogo de assunto. Vamos rapidamente falar um pouquinho de cada um deles, tá? O catálogo dicionário, todos os nossos arranjos, ele vai misturar tudo. Então, ali, naquela ordem alfabética, uma ficha pode ser que entrou pelo título, a outra ficha já vai entrar pelo autor, na outra ficha pelo nome da série, na outra ficha pelo autor de novo, na outra ficha pelo assunto. É tudo misturado, tá, gente? Então, ele vai apresentar obrigatoriamente tudo em ordem alfabética e vai misturar as fichas, autor, título e assunto num único fichário, tá? Então, nós temos aqui como esse exemplo, aqui na letra A. Essas nossas fichas, vamos fingir, a primeira foi pelo título, a segunda foi pelo autor, a terceira foi pelo assunto, a quarta pelo assunto, depois voltou pelo título, depois voltou, é uma mistura toda. Então, tudo que está nessa gaveta letra A, tudo que eu tenho por letra A. Autor com letra A, assunto por letra A, título por letra A. Na outra gavetinha, que é B e D, porque tem pouca quantidade no acervo. Então, ali vai ter todos os autores com B, com C e com D, todos os assuntos com B, com C e com D, todos os títulos com B, com C e com D. Tá? Então, isso a gente chama de catálogo dicionário. É como se fosse mesmo uma miscelânea, tá? Fica muito ruim? Ah, eu não gosto, tá? Então, vamos utilizar o catálogo dividido. E aí vai ser o catálogo dividido, ele vai ser pelo autor, que a gente chama de autoridade ou de responsabilidade, por título e por assunto. Mas a gente vai fazer tudo separado. Então, eu quero só de autor. Então, eu vou arrumar todas as minhas fichas pelos nomes dos autores, tá? Independente de pessoa física ou jurídica. Então, olha, agora eu estou montando, perceba, eu não tenho mais assunto, eu não tenho mais título. Eu vou entrar pela ordem alfabética: F. Fonseca, Edson Nérida,
M. Mendes Maria Tereza Reis. M. May Eliane Serrão Alves. R. Roley Jennifer. Então a gente vai arrumar tudo, meus amores, por ordem dos autores. Se tivesse o ímpar, Instituto, aí aparecer antes do M, né? Instituto Nacional de Pesquisa na Amazônia. Não interessa se é pessoa física ou jurídica, é autoria, tá? Aí eu vou colocar somente pelos nossos autores. A mesma coisa quando eu quero o meu catálogo de título. Eu vou iniciar pelo título da obra e título da série. Então, olha como fica. CCA2 em 58 lições, Informática para Bibliotecas, Introdução à Biblioteconomia, Manuais de Estudo. A gente está organizando pela ordem alfabética do nome do título da minha obra. E quando a gente quer por assunto, a gente vai arrumar todas as minhas fichas pelo assunto. Aí eu vou olhar lá na minha pista, na minha entrada secundária da minha ficha catalográfica, tá? Não tinha o meu metodologia da pesquisa na nossa unidade passada? Então ele vai ficar lá na letra M. A autora era Faquin, mas eu não vou entrar pela Faquin, eu vou entrar pelo assunto. Então esse negócio vai lá para a letra M, metodologia da pesquisa. Então tá aqui, ó. Bibliotecas, automação, biblioteconomia, catalogação descritiva, metodologia da pesquisa, era uma vez. A gente vai entrar pelos assuntos, tá? Romance, não sei o que, tá? Então a gente vai fazer o nosso catálogo sempre pelo nosso assunto, tá? E quando a gente não quer entrar pela ordem alfabética, a gente vai entrar pela ordem sistemática, só que esse é muito complicado, porque eu vou fazer o meu arranjo pelo número de classificação. Agora, se eu sou bibliotecária, eu não sei decorar os números, imagina o meu usuário, né? Eu vou adivinhar que 020 é biblioteconomia, porque esse 020, galerinha, a gente tirou de onde? Lá do número 1 em arábico, lá embaixo na minha pista. 1, biblioteconomia. Esse assunto, biblioteconomia, recebe o número de classificação 020. Aquele lá de trás, 025.04, vai ser, se é 020, é na área de biblioteconomia também, mas é alguma coisa voltada para a biblioteconomia. Eu estou suspeitando, pelo título da obra, que é informática para biblioteca. Então, biblioteca IFE informática, 025.04. Agora, eu vou saber que 025.04 é bibliotecas IFE informática? Não. Imagina o meu usuário. Aí olha a doidice. Se tu for querer fazer por ordem o teu catálogo sistemático, nós vamos ter que fazer com que o teu leitor, o teu usuário, primeiro vá até o índice alfabético. Aí eu quero falar sobre catalogação descritiva. Aí eu vou lá para a letra C. Aí eu venho automação, biblioteca, não, tá aqui, catalogação descritiva. Anota esse número, 025.32. E lá em cima, ó, descrição bibliográfica, é o mesmo número, tá vendo? 025.32. Aí eu copio, quero catalogação descritiva. 025.32. Vou lá pro meu 025.32. Tá aqui o livro. CCAA2 em 58 lições da Eliane Serrão Alves May. Aí mas não é esse livro que eu quero. Aí eu vou ter que ir de novo lá pro índice, achar um outro número, aí volta para cá, olha o sacrifício que é para você fazer o catálogo sistemático. Por isso que ele raramente é utilizado em biblioteca, tá? Geralmente a gente usa o dividido por autor, título e assunto. Facilita a vida do teu usuário. Se o teu catálogo for automatizado, melhor ainda, porque já está tudo junto, né? A gente só digita e já vem toda essas informações para nós, tá? E para gente que vai trabalhar diretamente na biblioteca, vamos estar lá no grupo,
nós iremos ter o que a gente chama de catálogos internos, né, que é só a gente que vai utilizar. O nosso usuário não vai utilizar esse tipo de material porque ele nem sabe que existe. Nós temos, na verdade, 8 tipos de catálogo interno: o de identidade, assunto, número de classificação, topográfico, título, decisório, registro e oficial. Rapidinho. O de identidade, ele vai arrumar todo o documento pelo nome do autor. Inclusive, as nossas remissivas vão ter que estar aí. Porque se a biblioteca decidir que vai ser sempre o nome verdadeiro, então, em vez de colocar Camargo, vírgula, Zezé, eu vou colocar ver, aí eu tenho que achar o nome verdadeiro do Zezé de Camargo. Por quê? Porque, obrigatoriamente, a minha biblioteca, pelo catálogo decisório, que daqui a pouco a gente vai trabalhar, obrigou que toda vez que tiver pseudônimo, apelido, a gente sempre vai entrar pelo nome verdadeiro, tá? Esse é o catálogo de identidade. Então, por exemplo, eu vou querer sempre Assis, Machado de. Ele pode ter o nome completo. Aí eu boto Assis Joaquim Maria Machado de. Pode ser outra forma, Machado de Assis, Joaquim Maria. Pode ser Assis, Machado de Mil. Então, o catálogo de identidade, a gente vai estabelecer a entrada padrão e, por meio da remissiva, eu vou pensar no meu usuário as outras formas que ele pode achar o nome do autor, tá? Então, isso a gente já vai facilitar a nossa vida, ainda mais se eu não sei que o nome do Machado de Assis vai ser a Joaquim Maria Machado de Assis. Para mim era só Machado de Assis, tá? Então, pode ser, aí o meu usuário sabe o nome verdadeiro, completo. Aí ele vai botar o nome completo, aí eu vou dizer, não tenho essa obra aqui não. Pelo catálogo de identidade eu consigo achar, tá? O catálogo de assunto, a gente vai colocar todos os nossos assuntos de acordo com as regras dos tesauros. Então, por isso que a gente vai ter o nosso termo geral, que é o TG, o termo específico, o TE, o termo relacionado, que é o V também, e também as nossas remissivas, que são o VER. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, catalogação descritiva. Eu também posso achar esse assunto que o meu usuário está querendo dentro de catalogação, dentro de catálogo, dentro de registro bibliográfico, representação descritiva, processo técnico, ok? Então, são outras formas que vão facilitar a gente conseguir recuperar aquela obra. O catálogo por número de classificação é aquele que a gente vai entrar, é o nosso sistemático. Eu vou entrar sempre pela ordem do número de classificação. E aí, a gente sempre vai colocar o quê? 025.3. Em vez de eu ir lá para a letra R, representação bibliográfica, eu vou estar lá no 025.3. Né? E aí eu vou obrigar também, tanto eu quanto os meus colegas, a se basearem sempre em algum sistema de classificação. No meu caso aqui, eu utilizei quem? A CDD. Na tua biblioteca, tu vai querer usar o quê? A CDU. E aí a gente vai ter que dizer qual é essa base, que senão a gente se perde enquanto profissional. Esse é muito complicado e é pouco utilizado por justamente exigir muito mais da gente, né? Catálogo topográfico, meus amores, é aquele que a gente vai arrumar as nossas coisas pelo número de chamada. Eu cada número de chamada não é o CPF da obra, então cada obra tem um número de chamada. E a partir disso a gente vai arrumando pela ordem. Então sempre vai ser a letra A, vamos colocar, depois a B, depois a C, depois dentro da A, a ordem numérica vai ser pelo número de chamada que a gente vai arrumar os nossos livros. Isso é importante para quê? Uma vez ao ano, a gente faz um negócio que a gente chama de inventário. Ou seja, a gente vai ver quais são as obras que continuam no nosso acervo, o que foi furtado, o que foi danificado, o que foi trocado, o que entrou de novo. Então, o catálogo topográfico, como ele entra por essa ordem de chamada, é mais fácil para a gente localizar a nossa vida, tá? O
catálogo de título é a mesma coisa, vai entrar pelo título da obra ou pelo título da série. Aí, quando a gente fala de título, é tudo, tá? Título principal, título associado, título uniforme, título alternativo, tá? O catálogo decisório é quando a gente vai dizer o que eu quero. Então, lembra que eu falei lá no negócio do autoridade? Por mais que o cabra entre com o apelido, obrigatoriamente tem que ser o nome original, o verdadeiro. Então, isso é o que nós vamos decidir aqui no catálogo decisório. Então, o que, que ele coloca assim? Tudo, qualquer decisão, toda vez que vier o assunto em plural, tem que registrar no singular. Então, eu não vou poder colocar bibliotecas universitárias, porque no meu catálogo estava dizendo que sempre tem que singular, então biblioteca universitária. Então, o catálogo decisório, ele vai dizer o que eu tenho que fazer. Tá? Por exemplo, ó, editora com 2 cidades, colocar somente a primeira. Acabou. Então, é ordem. Catálogo decisório, ele vem e bota a ordem. Se tiver tradutor na obra, o tradutor vai aparecer nas notas. Então, eu não posso colocar na responsabilidade e nem na entrada secundária. Tá? Então, não é a Guilhermina que cria, é a norma que a instituição estabelece. O catálogo de registro é aquele que vai registrar o teu, a sequência que a obra chega. É o teu livro de tombo. Cada livro tem 001/2023, 002/2023. Então, é a ordem de chegada, tá? É o meu catálogo de registro que ele vai substituir o nosso livro de tombo. Então, tá aqui, a gente coloca a obra, ela é a 2002/357. Chegou um outro exemplar, 2002/358. E assim vai embora. Cada um tem a sua sequência numérica, tá? E o nosso catálogo oficial é aquele que vai ser como se fosse o nosso reserva, é o catálogo reserva. Então ele vai ficar sempre lá, ele reproduz o meu catálogo externo, né, que é justamente ou por autor ou por título, porque se houver algum dano, sumiu, roubaram o catálogo, pelo catálogo oficial a gente pode recuperar todas as informações, porque é uma réplica, tá? A gente duplica a informação, justamente para manutenção do meu catálogo externo, ok? E aí aqui tem um exemplozinho que a gente vai fazer exatamente igual o meu catálogo de autor. Então, se você for analisar, ele vai ser igualzinho, porque se perdeu o do autor, a gente já tem esse, duplica, tira a cópia de novo e já coloca lá no balcão, tá? E aí esse a gente chama de catálogo oficial. Nossos catálogos, que são formados por ordem alfabética, a gente tem aqui a ordem de alfabetização, né? Alfabetação, que a gente chama, né? A gente brinca de alfabetização, mas o nome correto é alfabetação. A gente pode fazer essa ordem alfabética letra por letra ou palavra por palavra, tá? Então, a gente pode fazer das duas formas, como a professora Lourenço colocou aqui para vocês o exemplozinho bonitinho, tá? E o que é catalogação cooperativa? É quando a gente vai estabelecer os nossos catálogos automatizados, meus amores. Eu, em vez de ter que fazer todo o processo de catalogação de novo, eu vou lá na biblioteca que eu tenho, a minha biblioteca está dentro de uma rede, aí chegou uma obra nova, aí eu vou lá e faço uma busca. Alguém já fez a catalogação do livro Pequeno Príncipe? Aí eu dou Enter. Aí eu vi, a Biblioteca Nacional lá do Rio de Janeiro já fez essa ficha. Aí eu vou lá e importo a ficha. Em vez de eu fazer uma ficha do zero, eu já pego uma ficha que já está pronta. Isso que é catalogação cooperativa, tá? A gente chama isso de intercâmbio das fichas. Eu não vou precisar inventar a roda, porque a roda já foi inventada. Então, é esse que é o nosso objetivo da catalogação automatizada, a catalogação cooperativa. Ok, meus amores? Tá?
E com isso a gente finaliza também o nosso conteúdo da nossa unidade 2. Eu espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro. Beijinho, gente. Tchau.